Vez que eu vou aqui acompanhar uma ministração do pastor assim ao vivo, estou muito feliz. Eu sei que a igreja pode receber, nós vamos receber com muito carinho, não é isso? Amém? É uma alegria, então nós vamos conhecer o pastor Marcelo como pregador da palavra, que eu sei que ele é, com a sua unção, com a sua graça. Eu quero orar por você, por ser a primeira vez aqui, amém? Você pode estender a mão sobre a vida do nosso querido Pai. Eu te louvo tanto pela vida do Marcelo. Te louvo, Pai, pelo testemunho, te louvo pela vida, te louvo pela unidade que a gente tem de propósito, de mente, de pensamentos. Te louvamos, ó Pai, pela graça do Senhor sobre a vida dele. Então nós queremos agora, como igreja, abençoá-lo, dizer que ele está em casa, dizer que nós abrimos o coração e recebemos do Senhor, através da vida dele, para a tua glória nesta manhã. Muito obrigado por esse querido, ó Pai. Fala no nosso coração, porque nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e a paz, amém? Todos os momentos do nosso culto a Deus, enquanto corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus que somos, são momentos muito preciosos. A intercessão, o louvor, a adoração, dízimos, ofertas, a oração pelas crianças, o departamento infantil. Mas esse é o momento em que nos aplicamos a aprender mais das Escrituras Sagradas. É o momento em que nós nos dedicamos a conhecer mais da Palavra de Deus. E eu amo a Palavra de Deus. E nela eu acredito de ponta a ponta, capa a capa. Nós não combinamos nada, mas muito do que foi falado e ministrado até aqui está nesse momento da mensagem. Porque a palavra não muda, a palavra tudo pode passar, a palavra do Senhor não passará, e ela é sempre atual e suficiente em si mesma. A palavra de Deus é para nós, queridos, alimento, combustível, remédio. E é remédio porque trata, porque cura, porque salva, porque sara, mas também é prevenção e proteção. Por isso que o salmista no Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando a gente guarda a palavra do Senhor e a tem no coração, mas a transforma em ação, isso nos protege contra as astutas ciladas do inimigo. Eu gosto quando o pastor Haroldo nos incentiva a que tenhamos uma Bíblia física de papel aqui conosco, porque gosto do cheiro da folha, gosto do barulho da folha virando, gosto de fazer anotações, e Deus é tão didático que Ele nos traz ensino por meio das linhas, das entrelinhas, nos detalhes, nos pormenores, na vírgula, na pausa, tudo tem ensino para as nossas vidas. A palavra de Deus é para nós, da parte do Senhor, direção, orientação, ensino e instrução. O autor de Hebreus, em Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. E eu trago essa introdução para aquecer o seu coração, para que o Senhor encontre guarida no seu coração, enquanto a palavra está sendo ministrada. Amém? E quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Marcos, em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Evangelho de Jesus, de acordo com a narrativa de Marcos, em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. E diz assim a palavra de Deus: e escolheu Jesus 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele, e os pudesse enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus, essa é a sua palavra. E ela nos chacoalha, ela nos desafia, ela nos transforma.
e ela é poderosa para que a gente saia daqui entendendo o propósito para o qual nós fomos chamados. Eu quero pedir que nesse momento, Pai, o Senhor me use apesar de mim, e que o Senhor encontre aqui corações abertos, ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante que o texto começa dizendo que o Senhor Jesus elegeu 12 apóstolos, mas quando nós vamos para o Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, em Lucas capítulo 6, no texto correlato a esse, o texto paralelo a esse, Lucas traz um pano de fundo daquilo que acontece na noite anterior a essa manhã em que Jesus escolhe os 12. E Lucas dá destaque para o fato do Senhor Jesus ter se isolado, ter se retirado e subido a um monte e ali ter passado aquela noite orando a Deus. E então o Senhor Jesus passa toda aquela madrugada em oração. E aqui já tem um primeiro ensino maravilhoso para as nossas vidas. Jesus em oração antes de uma decisão. Eu vou repetir, Jesus em oração antes de uma decisão. É claro que o Senhor Jesus não foi ao Pai para passar a limpo uma lista com 12 nomes. Nem tampouco ele coloca em xeque a Deus o Pai. Imagina você uma conferência da Trindade. Então presentes ali Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus questionando a Deus, dizendo assim: Pai, tem certeza que essa é a lista final? São esses os 12 mesmo? Porque pensa bem, lá na frente, Judas, o senhor sabe o que vai dar? Vai dar ruim. E Pedro vai dar trabalho, ele é um homem bravo, ele é um homem inconstante. E tem Tomé também, que nem muito crédulo é. Não é assim, porque não é assim que Jesus os olha, porque não é assim que Jesus nos olha. Jesus olha para aqueles 12 homens como aqueles homens que viriam a ser o sustentáculo da igreja cristã, como aqueles que viriam a ser a coluna da igreja cristã, como aqueles que viriam a ser o alicerce da igreja cristã. Então ele olha para Pedro, já vislumbrando um Pedro que viria a ser lapidado por ele, transformado e usado para alcançar muitas e muitas vidas para o Senhor. Assim como o Senhor Deus não nos olha hoje na condição em que nos encontramos, mas Ele nos olha na perspectiva de Jeremias 29:11, quando a palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de te fazer prosperar, de te trazer paz, não de te causar dor, dano ou prejuízo, mas de te dar um futuro melhor e esperança. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? E voltando para o texto diz que Jesus então escolhe aqueles 12 e os designou e os qualificou para, em primeiro lugar, convivessem com Ele, para que eles andassem com Ele. Em segundo lugar, para enviá-los a pregar. Em terceiro lugar, para que eles exercessem a autoridade de expelir demônios, de expulsar demônios. E na versão de Mateus 10, para o mesmo texto, uma quarta atribuição, que também eles fossem usados para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E quero então trazer destaque a 3 palavras desse texto para a nossa meditação dessa manhã. A primeira delas, escolha. Porque assim como aqueles 12 homens foram escolhidos, eu e você fomos escolhidos, eleitos e chamados pelo Senhor. Que privilégio tremendo nós fazermos parte do aprisco do Senhor, o nosso bom pastor. A palavra de Deus diz em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou em primeiro. João 15,16, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Agora é importante entendermos para que nós fomos escolhidos. Eu quero trazer 2 razões. A primeira delas, que já foi ministrada hoje de manhã, não por acaso, é porque quando o Senhor Jesus, lá em João 10,10, fala que o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, ele diz:
mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a primeira razão pela qual nós somos escolhidos é para, em Jesus, desfrutarmos de uma vida boa, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida com propósito, de uma vida com sentido, de uma vida com significado, de uma vida com relevância, de uma vida com sabor, de uma vida com perspectiva, de uma vida com expectativa. E não é apenas a perspectiva e a expectativa do céu, porque nós sabemos que a glória eterna vai ser maravilhosa. Ruas de ouro, anjos cantando, não vai ter dor, choro, tristeza, angústia, mas não é isso, porque o que o Senhor tem para nós é hoje, aqui na terra. João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Portanto, o primeiro motivo pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor é para desfrutar dessa boa e dessa paz que excede todo entendimento. Amém? Mas a segunda razão, querido, é para que essa vida seja partilhada, para que essa vida seja repartida, para que as grandezas daquele que vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou, daquele que vos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas. E o nosso falar pode ecoar para aqueles que nos ouvem, mas o nosso viver repercute e reverbera mais alto e chega antes. Por isso que eu gosto daquela frase que diz: vá, se preciso fale, vá, se necessário fale. É porque o seu viver está falando tão alto que, se você vier a ter necessidade de falar, a pessoa que escuta vai dizer o seguinte: é verdade, ele fala do que vive, ela vive o que prega. Então, esses são os dois motivos pelos quais nós temos esse privilégio de fazermos parte do aprisco do Senhor Jesus. A segunda palavra que eu queria destacar do texto é que o Senhor Jesus, diz o texto, os qualificou, assim como Ele faz conosco, também nos qualificando. Quer dizer, houve uma capacitação, e nesse processo de treinamento, os discípulos iam aprendendo, iam acertando, iam errando, cometiam um deslize. Vocês querem ver? Primeira multiplicação dos pães e peixes. Ali estavam os discípulos como testemunhas oculares daquele milagre maravilhoso que o Senhor Jesus operou. Segunda multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham esquecido, estavam duvidosos, estavam incrédulos, estavam descrentes. Então o Senhor Jesus tem que repetir a lição, tem que repetir o ensino e repete o milagre. Mas à medida em que aqueles homens iam andando com o Senhor Jesus e aprendendo com Ele, eles iam sendo transformados, renovados e fortalecidos. Para dar um exemplo apenas, basta olharmos a vida de Pedro antes de Jesus e depois do Senhor Jesus. Antes de Jesus, Pedro era um homem explosivo, impulsivo, iracundo. Depois do Senhor Jesus, quando você vai para a narrativa de Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, você já vê um Pedro piedoso, amoroso, compassivo. Talvez você diga assim: puxa vida, mas eu não me sinto muito preparado, muito preparada para falar, para ministrar, para pregar, para fazer a obra. E eu queria trazer para você 2 exemplos, para te animar, para te encorajar. E o primeiro exemplo está lá em Atos capítulo 2, primeira pregação de Pedro. A Bíblia fala que 3.000 vidas são ganhas, são salvas e batizadas em nome do Senhor Jesus. Nós vamos lembrar que Pedro era um pescador, homem simples, iletrado, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, do poder, da unção, de intrepidez, de ousadia. Queridos, não é sobre oratória, é sobre o Espírito Santo de Deus. Segundo exemplo que eu queria trazer, começa em Atos 3 e termina em Atos 4. Você conhece essa história? A Bíblia diz que João e Pedro estão caminhando e se deparam com um homem à porta do templo, e ele é mendigo, e ele é coxo, e ele vive a pedir esmola todos os dias. E quando os dois se voltam para ele,
eles com compaixão, mas ao mesmo tempo com autoridade. Pedro diz: eu não tenho dinheiro, ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aquela cura causou uma repercussão enorme, uma confusão. Os dois foram presos, e no capítulo 4 de Atos estão diante do sinédrio, pressionados a não falar mais do Senhor Jesus. Sabe qual é a resposta deles e o posicionamento deles diante daquele enfrentamento e oposição? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Talvez alguém diga assim: puxa vida, mas eu não me sinto tão capaz para falar, porque eu não conheço tão bem a palavra, eu não conheço tão bem as Escrituras. Querido, querida, fala do Senhor Jesus, fala do que Ele fez na sua vida. Eu era assim, Jesus me transformou, agora eu sou assim, e deixa o Espírito Santo fazer a obra dEle. Amém? Terceira palavra do texto que eu queria destacar é andar com Deus. O texto nessa versão diz conviver com Jesus, mas no sentido de andar com Jesus. É interessante porque esses homens foram chamados a pregar, curar, libertar, mas o chamado de Deus mais importante para a vida deles era andar com o Senhor. Antes da queda, Adão e Eva andavam com Deus no mesmo jardim e falavam com Ele. A Bíblia diz em Gênesis 5 que Enoque andava com Deus, andou, tanto que o Senhor o tomou para si. Gênesis 6:9 diz que não era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Portanto, queridos, nós fomos chamados para andar com Deus, para conviver com o Senhor. E quando Jesus os chama para andarem com Ele, é como o Senhor Jesus dizer assim: venham e andem comigo, porque eu vou ensinar vocês como se expulsa demônio. Venham e estejam perto de mim, que vocês perto de mim vão perceber que de mim sairá virtude, unção, poder e cura. Todas ações libertadoras. Diz a palavra de Deus em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E à medida em que esses homens iam andando com o Senhor Jesus, aprendendo com Ele, iam colocando em prática os seus ensinos. Mas como o Evangelho de Jesus é sempre para o outro, sempre com vistas ao outro, aquelas ações todas abençoadoras tocavam as pessoas que o cercavam, porque o outro era curado, o outro era liberto, o outro era abençoado, o outro era salvo. Mas isso voltava como numa ação bumerangue para eles, porque há uma lei da semeadura. Imagina o sentimento de alegria, de contentamento, de realização daqueles homens ao se verem instrumentos na vida daquelas pessoas de libertação, de salvação, de cura. O mesmo acontece com a gente quando alguém chega para nós quebrado, destruído, e a gente ministra uma palavra na vida dessa pessoa. É o sentimento que a gente tem da gente se ver servindo a um Deus poderoso, operante. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, nós temos sempre uma palavra para oferecer de conselho, de amor, de sabedoria. Se você estiver em Jesus, no Senhor Jesus, você vai ter sempre boa notícia, sempre boa nova, sempre novidade de vida. Você vai ter sempre bênçãos para compartilhar. Tudo que você fala, você se remete ao Senhor, porque diz a Bíblia, a boca fala do que está cheio o coração. Se nós estivermos em Cristo, a nossa vida já vai ser uma pregação. Curas acontecendo de um lado, pessoas sendo libertas do outro lado, e o reino do Senhor sendo estabelecido. Se nós estivermos em Cristo, o nosso coração diariamente vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós estivermos em Cristo, as bênçãos do Senhor nos serão acrescentadas. É o que diz Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se nós estivermos em Cristo, estaremos também com Paulo e poderemos declarar como Paulo lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós priorizarmos o nosso relacionamento com o Senhor, andando com Ele, estando com Ele, ficando com Ele, permanecendo nele, nós veremos a profecia deixada por Jesus lá em João 15:7 se cumprir nas nossas vidas. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Sabe, querido, essa palavra é sobre andar com Deus. E eu me lembrei de duas músicas populares brasileiras que falam sobre andar. Uma delas, de autoria do Gilberto Gil, quando ele canta: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas a nossa letra tem que ser: andar com fé em Deus eu vou, porque essa fé é inabalável, essa fé é indestrutível. A outra fé, cantada, que não falha, ela falha se não for em Jesus. Ela despenca, ela frustra, ela sucumbe. A segunda música que fala sobre andança é de Zeca Pagodinho, que canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. E o tom da letra é que andemos, ou que as pessoas andem, conforme pulsa o coração. Sabe onde é que vai dar o fim dessa caminhada? Abismo. Que diz a Bíblia em Provérbios 15:26, se eu não estiver enganado. Estava enganado. Diz a Bíblia em Provérbios 16:25, há caminho que para o homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16:25, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as outras coisas, e perverso, corrupto, incorrigível, quem o conhecerá? Portanto, querido, estar em Cristo é antídoto, é proteção contra a queda e contra o engano. Eu quero concluir fazendo uma ilustração e uma associação do nosso relacionamento com Deus com a exposição que nós temos com o sol. Se você ficar 10 minutinhos do seu dia exposto ao sol, você vai saber ninguém mais. Se você, no entanto, ficar 30 minutos tomando sol, você vai ficar mais coradinho ou mais coradinha, o seu marido vai saber, a sua esposa vai saber. Porque eu tenho andado muito por aí e as nomenclaturas nos confundem, né? Não a nós, mas o seu marido saberá, a sua esposa vai saber, vai perceber, está mais coradinho, mas só. Mas se você resolver tomar 2 horas de sol por dia, todos vão notar. Assim é com o Senhor, assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua face, buscarmos ter intimidade com o Senhor, desejarmos mais do Espírito Santo, buscarmos nos consagrar e buscarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, as pessoas vão dizer: aí vai o ungido do Senhor, aí vai uma ungida do Senhor. E nós vamos poder declarar aquilo que Jó afirma em Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. Amém? Eu queria ministrar uma música com o Tiago e já volto aqui. E eu peço que você permaneça em oração, porque eu creio que o Espírito continua falando conosco. Amém?
Graça e paz, igreja. Contigo, Deus, quero estar, tua presença buscar, quero ao teu lado andar, teus pensamentos conhecer, tua face contemplar, os teus mandamentos eu vou guardar, tua vontade em minha vida vai reinar, os teus sonhos vou sonhar e na tua palavra vou me firmar, tua vontade em minha vida vai reinar. Como é bom saber que és meu amigo, haja o que houver, és meu protetor e estás comigo, venha o que vier. Meu viver só tem sentido se contigo eu estiver. Os teus sonhos vou sonhar e na tua palavra vou me firmar, tua vontade em minha vida vai reinar. Contigo, Deus, quero estar, tua presença buscar, quero ao teu lado andar, teus pensamentos conhecer, tua face contemplar, os teus mandamentos eu vou guardar, tua vontade em minha vida vai reinar, os teus sonhos vou sonhar e na tua palavra vou me firmar, tua vontade em minha vida vai reinar. Como é bom saber que és meu amigo, haja o que houver, és meu protetor e estás comigo, venha o que vier. Meu viver só tem sentido se contigo eu estiver. Os teus sonhos vou sonhar e na tua palavra vou me firmar, tua presença em minha vida vai reinar. Como é bom saber que és meu amigo, haja o que houver, és meu protetor, estás comigo, venha o que vier. Meu viver só tem sentido se contigo eu estiver. Os teus sonhos vou sonhar e na tua palavra vou me firmar, tua vontade em minha vida vai reinar. Tua vontade em minha vida vai reinar. Tua
vontade em minha vida vai reinar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a gente vem de algumas ministrações. Se a gente pensar na cronologia do tempo, a gente é muito limitado, né? Mas a gente ouve uma pregação que nos anima a andar em meio à tempestade. E depois a gente tem uma unção de alegria tremenda e gratidão no domingo passado. E hoje o Senhor está falando assim: filho, vem pertinho de mim, anda bem pertinho de mim. E eu queria terminar essa ministração perguntando para a igreja, e eu peço que você ainda fique mais uns minutinhos em oração. Se você foi provocado a você seguir o Senhor Jesus como você segue, eu sei que você o ama e você o teme, mas com o propósito de sair daqui, nessa perspectiva em que o Senhor chama os apóstolos e nos chama para andar com Ele, lado a lado. Eu quero orar por você. Se você fizer um sinal com a sua mão, e eu sei que esse é um momento em que o Senhor já falou com você e Ele confirma, mas é só um selo para você testemunhar nas regiões espirituais. Eu quero mais. Eu não quero bater no rasinho, eu quero mergulhar em águas fundas. Eu quero viver algo novo, eu quero entender os teus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero ser mais impactante para a sua obra, para o seu reino. E eu glorifico a Deus por essas mãos levantadas. Eu quero orar por você. Deus, aqui está a tua igreja, sinalizando um voto, um desejo, Deus, de que nós queremos mais do Senhor. E Deus, isso para nós tem tanta relevância, tem tanta importância, porque tem tanta gente sedenta aí fora, Deus. Tem tanta gente, ó Pai, no desespero, na angústia, em aflição. E é muito bom estarmos aqui. Aqui é um ambiente confortável, aqui é um ambiente gostoso, aqui é um ambiente acolhedor, porque o Senhor está aqui, mas nós queremos lá fora, Deus, que o Senhor nos use poderosamente, por consequência de um andar alinhado com o Senhor. E quero terminar perguntando para você, eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, ou se você já veio, mas talvez você não tenha tido uma decisão, um momento em que você fale: eu quero isso, eu quero me entregar. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A pastora trouxe aqui a diferença de criatura e filho, porque em João 1,12 é isso que diz. E fala sobre essa filiação em Cristo, para todos aqueles que entendem e que se rendem ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a sua boca confessar que o Senhor Jesus é Senhor, e crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, será salva. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu quero perguntar, querido, se você ainda não tomou essa decisão, que é a decisão mais maravilhosa que alguém pode tomar, eu queria te conhecer e orar por você. Alguém? Então glória a Deus, porque está todo mundo junto comigo indo para o céu. Maranata, vem o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor, obrigado. Pastora.